As eleições para o Parlamento Europeu têm chamado a atenção para a crise que existe dentro da União Europeia e, claro, lançam uma luz a respeito da influência que Putin tem sobre alguns territórios da União Europeia e, claro, a respeito de diversos partidos que se manifestaram ao longo dos últimos anos a favor da Rússia, ou pelo menos compreensíveis em relação à Rússia. Tais partidos têm em comum, em alguma medida, serem associados pela imprensa como sendo partidos de direita ou até aquela máxima idiota como sendo partidos de extrema direita. Nós iremos falar no vídeo de hoje a respeito da possível fragmentação na União Europeia em relação da crescente insatisfação com os rumos que a União Europeia dá em relação à Ucrânia e o apoio que tem sido de maneira até incondicional para Kiev na guerra contra Moscou. Mas antes, aqueles recados importantes, deixa o like, se inscreva no canal e, claro, acione o sino de notificações. Olá pessoal, tudo bem? Agora, entre os dias 6 de junho e 9 do corrente mês, nós temos eleições para o Parlamento Europeu. E duas questões chamam muito atenção no âmbito da União Europeia. Uma delas envolve a questão dos partidos nacionalistas em vários países da União Europeia, que dificultariam eventualmente o apoio que a União Europeia pretende permanecer dando à Ucrânia na guerra contra a Rússia. E claro, além disso, um outro elemento subjacente à questão dos partidos que são contrários ao apoio a Kiev, nós temos também a questão do nacionalismo, o euroceticismo, certo? E, claro, candidatos, eventualmente, ou partidos políticos que não acham correto o modo como a União Europeia e mesmo a OTAN também estão apoiando Kiev e assim por diante, né? Então esses dois fatores chamam bastante atenção e marcam aí o debate a respeito do que será da União Europeia após esses resultados eleitorais que estão acontecendo agora, certo? No caso, dois países merecem muita atenção por conta de que seus representantes máximos, é o caso da Eslováquia, que recentemente elegeu um candidato que, de certa maneira, não é a favor das conduções europeias em apoio à Ucrânia do modo que tem sido feita, e também, não só na Eslováquia, com o Robert Fico, nós temos também o caso mais notável, mais emblemático, mais incisivo, que é o caso de Viktor Orbán, da Hungria. Não é? Estes dois candidatos aí, que são representantes máximos tanto da Hungria quanto da Eslováquia, têm uma concepção de que a União Europeia não deve apoiar a Ucrânia do modo como tem apoiado, e o caso mais específico e notável, repito, é o caso de Viktor Orbán, governante da Hungria, simplesmente barrando em diversos momentos ali apoio econômico da União Europeia para a Ucrânia. E, claro, sendo acusado no âmbito da União Europeia como sendo alguém que trabalha favoravelmente a Putin e assim por diante. Agora, além desses dois países, que têm governantes que, de certa maneira, são mais lenientes em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia e são apontados como apoiadores de Putin, nós temos que prestar atenção nas eleições de dois países importantes, né? Na realidade, os três mais importantes países da União Europeia atualmente é o caso da Alemanha, além da Alemanha, a França e também a Itália. Nestes três países nós temos grupos políticos que são profundamente imigração e tem uma perspectiva também contrária ao modo como a União Europeia tem se integrado, porque acreditam que a solução para diversos problemas dos seus territórios não é uma solução que perpassa pela União Europeia, que deveria ser apenas um bloco econômico e não uma estrutura política supranacional, enfim. Né? No caso da Alemanha, que é a maior e mais importante economia da União Europeia, que sem dúvida para onde a Alemanha olhar, isto tende a influenciar vários países dentro da Europa e com certeza dentro da União Europeia, ali o grande partido que representa um perigo para o apoio eventualmente à Ucrânia a partir da União Europeia é o chamado partido AfD. Não é? Que é o tal do Alternativa para a Alemanha. Esse partido político, mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia a partir de 2014, não fez críticas contundentes
não é? E de certa maneira tem até uma certa proximidade com Vladimir Putin, não é? Então a possibilidade da Alemanha eleger mais candidatos ali, eurodeputados que sejam desse partido, certamente coloca uma luz neste território alemão para observar como que a Alemanha vai se comportar ali no âmbito do Parlamento Europeu em relação aos apoios eventuais para a Rússia. A mesma coisa vale para os candidatos dentro da Itália, não é? Que é o terceiro mais importante país da União Europeia em termos de importância de PIB, de economia e tal, e a França, que é o segundo mais importante país, enfim. No caso da França, um caso muito emblemático e notável envolve a Marine Le Pen. Marine Le Pen é a principal rival, não é? Postulante às eleições presidenciais dentro da França. E a Marine Le Pen não é alguém que faz críticas de maneira acentuadas a Putin, não é? A partir de 2022, quando nós temos a operação especial da Rússia no território da Ucrânia, e mesmo ainda após 2014, com a guerra na Crimeia, nós temos que Marine Le Pen não foi, não é alguém que rompeu relações com a Rússia. Pelo contrário, ela se vangloria nas eleições de 2017 como sendo uma candidata que tem o apoio do Vladimir Putin. Então, o partido da Marine Le Pen não tem sido agora, no atual momento, abertamente favorável à Rússia, mas tem uma história de grande proximidade e boas relações, sobretudo com o Putin, e mais, né? Um partido político que, de certa maneira, toma uma postura oposta ao Emmanuel Macron, né, o atual presidente francês e assim por diante, né? Então, é um partido que pode ter uma orientação, de certa maneira, diferente do que o Macron tem tomado, que é uma postura de apoiar a Kiev, não é, a Ucrânia, de maneira inquestionável, certo? E aí, eventualmente, sem dúvida, o modo como está ocorrendo o processo eleitoral na União Europeia interessa bastante à Ucrânia e aos rumos que a União Europeia dará em termos de apoio para a Ucrânia. E o outro país, no caso a Itália, o partido importante ali é o La Liga, certo? Que é também aquela discussão associada à direita, ok? Eles têm uma perspectiva direita, nacionalista, né? Mas daí toda aquela discussão bocó, extrema-direita, e fascismo, aquela, né, argumentação tosca que a gente vê por aí. No caso La Liga, tem o Salvini, representante desse partido, inclusive, que viajou já para Moscou e tirou fotos ali na frente dos edifícios russos com uma camiseta com Putin estampado, enfim, né? E é um partido importante dentro do território da Itália que nós temos que ficar de olho para vermos, não é, o seu desempenho no Parlamento Europeu, porque isso vai refletir em alguma medida ao modo que a Itália, a Alemanha e a França apoiam em maior ou menor quantidade a União Europeia, ajudando Kiev contra Moscou. Acho que dá para entender, é um assunto bastante complexo, né? Que é uma das instituições da União Europeia. No nosso curso a gente aborda lá em um dos módulos de modo específico, não é? O que é a União Europeia, como ela se formou historicamente, quais são as suas instituições, uma delas é o Parlamento Europeu, certo? Convido você a fazer parte, não é? Para aprender e sair da superfície e aprofundar o conhecimento. O link está na descrição do nosso vídeo. Você que chegou até aqui, eu agradeço. Eu vou pedir a você que deixe o like, reitero, não é? Divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Mas é isso. Bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.